Olá, meu nome é Guilherme e eu vou falar um pouquinho sobre minerais e rochas, né? Eu quero que vocês pensem comigo, que pra gente poder falar sobre algo, a gente primeiro tem que saber como esse algo é feito. Então, o que são minerais? Vamos começar por eles, né? Os minerais são compostos químicos inorgânicos, formados naturalmente, que apresentam uma estrutura molecular definida. Eles se formam na natureza por cristalização, recristalização ou ainda por reações químicas. A ocorrência dessa substância é influenciada pelas condições da temperatura, pressão e ambiente químico, né? As principais, como é que eu posso dizer, características dos minerais são sua estrutura sólida e cristalina, sua composição química definida e seu arranjo atômico ordenado, né? Os minerais podem ser formados por átomos de apenas um elemento químico ou de vários elementos. Os átomos se arranjam e formam combinações com proporções determinadas e formam geométricas definidas, né? Alguns exemplos são os elementos nativos, que fazem ligação entre um só elemento, né? Perdão. Que alguns exemplos seriam o enxofre, a prata, o ouro e o cobre. O cobre não, perdão, o carbono. Né? E tem os sulfetos, que são formados basicamente pelo ânion de sulfeto e cátions de metal, que seriam alguns exemplos a galena e a pirita. Né? E também, assim, pelos sulfetos, temos os sulfatos, que são formados basicamente pelo ânion de sulfato e os cátions de metais, que são exemplos a barita e a anidrita. E os silicatos, que são minerais que apresentam espécies químicas formadas pelos elementos de oxigênio e silício, né, que podem fazer a composição de silício, de um átomo de silício e dois de oxigênio, ou um de silício e cinco de oxigênio. Eles podem se agrupar com outros elementos químicos, e alguns exemplos são o quartzo e a cianita. Né? A classificação dos minerais é feita do seguinte modo: são os minerais metálicos e os não metálicos, né? Os metálicos, eles têm ligação ali com algum metal, e seus exemplos são ferro, magnésio e alumínio. E os não metais, como o próprio nome diz, eles não têm nenhum metal na sua composição, né? E aí a gente tem um agregado, né, de ou mais minerais que formam as rochas, e os minerais são classificados em mineral essencial, que geralmente é encontrado em maior quantidade, e ele caracteriza o tipo da rocha, o mineral secundário, que se une às rochas depois que formado, o acessório, que caracteriza as condições especiais da cristalização, e os estratégicos, que são utilizados como matéria-prima, né? E agora, falando um pouquinho mais sobre rochas, existem três tipos, que são elas as rochas magmáticas, também chamadas de rochas ígneas, né, que são formadas pelo resfriamento e solidificação do magma, daí o seu nome, e elas existem, se dividem em duas: as vulcânicas, que são as extrusivas, né, as que saem, elas resfriam rapidamente na superfície e formam pequenos cristais. Um exemplo seria o basalto. E tem as plutônicas, que são intrusivas, elas resfriam lentamente no interior da Terra, e elas formam grandes cristais, essa é a diferença. E um exemplo seria o granito, né? E a gente também tem as rochas sedimentares, né? Passando agora, que elas resultam da deposição e compactação de detritos ou matéria orgânica em áreas de relevo baixo, né? São os sedimentos caem e formam essas rochas sedimentares, né? Como mares e rios serão essas regiões. E o seu um exemplo seria o arenito. E tem as rochas metamórficas, que se originam pela transformação de rochas magmáticas ou sedimentares sobre condições de pressão e calor no interior da Terra. Um exemplo seria o mármore, né? E por que esse nome metamórfica? Porque elas mudam a sua forma dependendo da transformação que ela sofre, né? E é isso. Muito obrigado pela atenção e até mais.